Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 41 anos, branco, cabelo e olhos claros, estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camiseta preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para anotações. No nosso encontro de hoje, falaremos a respeito do Amazonas Imperial brasileiro. E para começar, é importantíssimo dizer o seguinte nesse cenário maravilhoso da Belle Époque amazonense. Após a elevação do Amazonas à categoria de província do Império do Brasil, em 5 de setembro de 1850, no contexto da Segunda Revolução Industrial e surgimento das indústrias automobilística e hospitalar, o Rio Amazonas é aberto, escancarado à navegação internacional. E Manaus, por consequência, se torna a Paris dos trópicos e a gente vivencia a chamada Belle Époque amazonense. Sacaram a parada? Essas décadas de prosperidade estão relacionadas diretamente ao primeiro ciclo da borracha, que tem o seu auge entre os anos de 1880 e 1910, quando Manaus vivenciou um desenvolvimento estrutural de seu centro histórico, como você pode observar ao fundo e ao longo da nossa aula de hoje. Dito isso, vamos resolver a nossa primeira questão, que diz o seguinte: a notícia da independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822, chegou à então capitania do Rio Negro em 9 de novembro de 1823. Caraca, que atraso! Esse fato demonstra a distância política da região para com o governo central do país. Durante o Segundo Reinado, algumas decisões políticas procuraram atenuar esse isolamento. Como? Vamos lá, vestibulando, vamos destruir a parada. Diz assim a letra A: o incentivo estatal ao desenvolvimento da economia do látex e a modernização dos portos fluviais de exportação. Quem dera, né? No contexto em que ele nos dá, nós ainda não estamos vivendo essa economia do látex e sequer temos esses investimentos estruturais por conta do governo do estado, que nem existe, né? Nós ainda não estamos nesse cenário. Portanto, a letra A não responde à nossa questão. Diz assim a letra B: permissão de constituição de companhia de comércio de capital aberto. Não vou nem continuar, parça. Companhia de comércio de capital aberto nesse cenário, fala sério, né? Diz assim a letra C: a elevação da comarca do Alto Amazonas ao Estatuto de Província e a abertura do Rio Amazonas à navegação internacional. Yes, of course! Resposta da nossa questão, letra C. Nesse cenário, nós temos a comarca do Alto Amazonas, que até então fazia parte da província do Pará, conseguindo a sua autonomia e se tornando a tão sonhada província do Amazonas no dia 5 de setembro de 1850. E a partir disso, nós temos a abertura do Rio Amazonas à navegação internacional, relacionando este episódio ao início do primeiro ciclo da borracha. Portanto, a nossa resposta é a letra C, mas parece que o meu parceiro Gui quer perguntar um negócio. Né não, irmãozinho? Manda aí pro tio, diz qual é. Existe alguma relação entre a abertura do Rio Amazonas, a navegação internacional e o imperialismo do século XIX? Ô, garoto, total! Veja bem, no cenário que nós estamos analisando, a partir da segunda metade do século XIX, está rolando a Segunda Revolução Industrial e, por tabela, as potências industriais estão em busca de ter acesso a territórios que possam fornecer os recursos necessários para que a sua indústria se desenvolva. Que recursos são esses? Matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor e fonte de energia. E se tem um negócio que as indústrias automobilística e hospitalar precisam e que tem aqui na nossa querida Amazônia,
é a borracha. Por esse motivo, inclusive, nós vamos iniciar o primeiro ciclo da borracha na virada do século XIX para início do século XX. Boa, meu parceiro! Vamos responder a segunda questão. Vamos lá. Diz o seguinte: em linhas gerais, a exploração da borracha provocou reestruturações, modificou costumes, importou novos modelos de vivências cotidianas. Grandes centros urbanos se desenvolveram. Cidades, antes com pouca expressão nacional, tornaram-se referências internacionais no que tange aos aspectos financeiro, estrutural e cultural. Nosso enunciado está falando da cidade de Manaus, que no contexto que nós estamos analisando, assim como a prima Belém do Pará, torna-se, como você pode observar na imagem ao fundo, a Paris dos trópicos. Aqui tem uma joia no meio da floresta, que é o nosso belíssimo Teatro Amazonas e seu equivalente lá no Pará, o Teatro da Paz. Sabendo disso, ele me pergunta o seguinte na questão 2. Vamos lá, olha só a pergunta, rapaziada. Diz assim, ó: para que os avanços citados no excerto ocorressem no norte brasileiro, na passagem do século XIX para o século XX, foi necessário haver um contexto prévio, que diz respeito, letra A, ao desejo de suprimir a economia cafeicultora no país. Viagem, irmão. Veja bem, nós temos nesse contexto a economia cafeeira sustentando a economia nacional. O que nós vamos ter é o ingresso de uma nova atividade econômica de cenário nacional, que é o extrativismo do látex. Portanto, a letra A não responde à nossa questão. Letra B, formação de demanda voltada essencialmente ao comércio interno. Quem dera que nesse contexto o Brasil tivesse uma indústria automobilística. Portanto, a letra B não responde à nossa questão, porque esta borracha, que vai ser responsável pelos recursos que vão dar origem a esse lindo teatro que você vê ao fundo, ela está sendo extraída para ser exportada e não para ser consumida no mercado interno. Diz assim a letra C: ao estabelecimento do trabalho compulsório indígena na região. Não. A extração do látex é feita pelos nossos amados e queridos seringueiros, muitos deles, inclusive, conhecidos como seringueiros brabos, vindos do sertão nordestino. Portanto, a letra C também não responde à nossa questão. Diz assim a letra D: ao desenvolvimento do mercado consumidor interessado na matéria-prima. Pode marcar que é golaço, meu irmão. Resposta da nossa questão é a letra D de dado para o nosso querido amigo Léo fazer a sua pergunta. Fala aí, Léozão, manda pro tio. É nesse contexto que vamos viver a chamada Belle Époque amazonense? Exato, garoto, tu tá ligado na aula, né? É exatamente nesse cenário que vai rolar a Belle Époque amazonense, fazendo com que nós vivenciemos o chamado desenvolvimento de fachada. O que isso significa, professor? Vamos lá, rapaziada. Nós vamos ter calçamento das ruas do nosso centro, com paralelepípedo de granito importado da Europa. Nós vamos ter o primeiro sistema de bondes elétricos da América Latina. Nós vamos ter água e gás encanados. Nós vamos ter pontes de ferro. Nós vamos ter a construção do Teatro Amazonas e muito mais. É nesse cenário que desenvolve-se estruturalmente o nosso atual centro histórico da cidade de Manaus. Sacou, meu querido? Portanto, é exatamente isso que você me perguntou, Leozão. É neste contexto que nós vamos viver a chamada Belle Époque amazonense. Grande garoto, esse cara tá ligado no Preveste, hein? Com certeza já baixou o nosso aplicativo e tá ligadinho no YouTube do curso. Vamos para a terceira questão, moçada? Diz o seguinte: leia um trecho da carta enviada de Manaus por Euclides da Cunha a Afonso Arinos, datada de 12 de janeiro de 1905. Vamos ver o que o grande Euclidão falou aí sobre a gente. Somente hoje posso mandar-te uma breve notícia. Tais as atrapalhações,
tais os embaraços que nos saltearam aqui nesta ruidosa, ampla, mal arranjada, monstruosa e opulenta capital dos seringueiros. Olha o papo desse brother. Felizmente, a gente é boa, claro, Euclidão, estamos falando de Manaus, meu parceiro. Em que pese ao cosmopolitismo excessivo desta Manaus, onde em cada esquina range um português, rosna um inglês ou canta um italiano. Então vamos lá? Observe o seguinte, o Euclides da Cunha está falando do nosso cosmopolitismo. E aí você vai me perguntar, tio Rafa, o que é isso aí de cosmopolitismo? Eu te explico. Manaus, cidade cosmopolita. Manaus, cidade aberta a diversas influências culturais. Cidade que abriga turcos, sírios, libaneses, portugueses, ingleses, japoneses, espanhóis e afins. O que faz da nossa cidade, da nossa bela Paris dos trópicos, da nossa cabocla metida a gringa, uma cidade cosmopolita, aberta a diversas influências culturais. Sabendo disso, nas palavras do grande Euclides da Cunha, autor de um clássico da literatura brasileira, que são Os Sertões, a questão quer saber de mim o seguinte. A carta descreve a capital do estado do Amazonas, letra A, em efervescência provocada por uma economia vinculada às redes de comércio internacionais. É isso aí! Resposta da nossa questão, lembre-se que o desenvolvimento das indústrias hospitalar e automobilística, características da segunda revolução industrial, fazem com que o mercado internacional precise e muito da nossa borracha, que é a matéria-prima necessária para que essas atividades industriais possam se desenvolver a todo vapor. Portanto, a nossa querida Manaus, que está como capital do estado do Amazonas, com o seu grande rio aberto à navegação internacional, estará inserida não apenas no cenário econômico nacional, não apenas no cenário cultural nacional, mas principalmente no cenário internacional, no cenário mundial. Haja vista de que nesse contexto que nós estamos analisando, apenas a Amazônia é um centro produtor de borracha para o mundo. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra A. Mas eu tô achando que o meu parceiro Gui quer fazer uma pergunta. Acertei, Gui? Será que eu te conheço? Diz aí, mano velho, o que você manda? Professor, por que não pode ser a letra C? Ah, garoto, vamos analisar a letra C. Diz o seguinte, ó. Em processo inicial de substituição da economia extrativista pelas atividades industriais. Ô, meu caro Gui, quem dera que nesse contexto, pelo menos o nosso Brasil estivesse em processo de industrialização. Você sabe que nesse cenário que nós estamos analisando, infelizmente, nem o Brasil, nem a Amazônia estão passando por um processo de industrialização. Nesse contexto, quem são os países industrializados e que, por sinal, figuram como potências mundiais? Nós temos a Inglaterra, berço do processo de industrialização, a França, a Holanda, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, a Rússia entrando num processo de industrialização, mas nem o Brasil, nem a Amazônia podem ser considerados nesse contexto, porque, infelizmente, o Brasil só vai dar os seus primeiros passos no sentido da industrialização com o início da Era Vargas, que só vai acontecer a partir da década de 1930. Valeu pela moral, meu parceiro! Tamo junto! Na aula de hoje, falamos a respeito do Amazonas Imperial brasileiro, com destaque para a elevação do Amazonas à categoria de província e ao primeiro ciclo da borracha. Conteúdos extremamente importantes para a prova da Universidade do Estado do Amazonas. Ei, vestibulando! Baixe agora o aplicativo do Preveste e nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Forte abraço, rapaziada! Tamo junto!